Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Duda do marketing aqui da Talgor e hoje nós convidamos o Ellison, especialista em franquias, para conversar conosco. Te apresenta aí, Ellison. Fala pessoal, boa tarde Duda, tudo bom? Tudo bom? Então pessoal, como a Duda comentou, eu sou o Ellison, eu atuo hoje como gerente comercial e de expansão aqui na Talgor. Já ajudei aí, cara, centenas de pessoas comuns a se tornarem empreendedoras através de franquias e bora aí esclarecer todas as dúvidas do pessoal. Show. Então, Ellison, o mercado de franquias no Brasil ele tem crescido exponencialmente. Mas uma dúvida que tem surgido do nosso Instagram, enfim, o pessoal ele não entende o que é uma franquia, o que é uma franquia Talgor, como abrir uma franquia. Explica aí pra nós. Perfeito. Então, como é que funciona a questão franquia, tá, Duda? Pessoal também. Hoje, a questão da franquia que vai diferenciar é porque ele é um tipo de negócio diferente. Imagine que toda vez que você vai iniciar uma empresa, você vai começar um novo negócio, você tem etapas para seguir. Então você vai ter que validar, você vai ter que ter um produto, um serviço, vai ter que construir uma marca, vai ter todo aquele passo a passo de entender como que aquele negócio funciona, como que aquilo evolui, como que tu vai comercializar, colocar a tua marca no mercado, enfim. Tem uma série de coisas que você vai ter que fazer, até o teu negócio girar e se tornar rentável principalmente. A franquia, ela funciona um pouquinho diferente, porque é como se você comprasse um pedacinho daquele negócio. Porque você vai comprar o conceito, o produto, vai poder trabalhar com uma marca, com soluções, como é o caso da nossa franquia especificamente. Então você passa a ter soluções que já estão girando no mercado, que já tem dezenas de cases, várias empresas utilizando. Você já tem processos que funcionam, que já está tudo consolidado. Você não vai ter todo aquele período de quebrar a cara, investir, acabar perdendo grana em meio a isso, porque você vai pular direto para a parte boa, que é, olha só, a receita do bolo é essa aqui. Imagina que você vai fazer um bolo em casa, algo bem simples mesmo, um exemplo bem comum do pessoal. Se você não sabe como é que faz o bolo, você vai colocar farinha aqui, vai colocar ovos lá, fermento, o bolo deu errado, você perdeu toda a matéria-prima, vai ter que fazer de novo. Com a franquia, é basicamente como se você recebesse a receita exata. Você vai pegar isso, vai bater os ovos com a farinha, vai deixar tanto tempo no forno e pronto. Então você tem você evita principalmente todo esse desgaste e perca de faturamento, atingindo diretamente um negócio que já funciona, com todo um know-how, pessoas que já conhecem aquilo ali, que já está na veia, basicamente. Sim, já tem esse conhecimento. Certo. Exatamente. E aí é só tocar a ficha no negócio mesmo. Entendido. E tu falou ali sobre as soluções da Talgor. O que a franquia da Talgor oferece? Hoje a gente trabalha focados em ECM, tá? A Talgor trabalha com franquias de tecnologia e a gente tem um ramo bem forte no ECM, que é Enterprise Content Management, ou gestão de conteúdo corporativo. Que aí vai atender toda a linha de gestão documental, gestão de processos e mapeamento de processos com workflow, assinaturas eletrônicas, processamento de documentos, que é uma área muito grande aí. Mas pense o seguinte, tudo que uma empresa precisa para funcionar, principalmente em meio à pandemia, enfim, a gente tem soluções hoje que permitem a qualquer empresa continuar rodando com a mesma plenitude que estavam no indoor e às vezes até melhor. Certo. E adquirindo a franquia da Talgor, em quanto tempo uma pessoa pode começar a trabalhar? Ela pode começar a trabalhar logo, assim, de início, ou tem toda uma burocracia, um tempo de espera? Um pouquinho de cada, tá? Mas é muito rápido o processo. A partir do momento que a pessoa inicia com a franquia, dá o start ali, compra uma franquia da Talgor, ela faz o investimento, é um processo muito rápido, é quase que da noite para o dia ela se torna um empreendedor, porque a gente tem um treinamento muito enfático, mas de forma resumida, tá? A gente tem toda uma plataforma EAD, onde ele tem muito conteúdo mesmo, porém essa parte de start de trabalho mesmo vai depender muito de cada franqueado. Hoje a gente tem franquias aí que iniciam, e em 10 dias o franqueado já está homologado, já fez todo o treinamento, já está pronto para trabalhar. Já tem outras franquias que às vezes o franqueado acaba demorando um pouquinho mais. O processo de homologação hoje ele tem ali em média de 90 dias, como prazo máximo para estar apto. Mas vai depender muito do tempo que a pessoa vai desprender, da capacidade de aprendizado. Então tem toda essa variável. E a partir dali a pessoa já consegue entrar para o mercado, trabalhar com digitalização, trabalhar fornecendo as soluções. E às vezes acontece até do franqueado iniciar, estar em meio aos treinamentos e a gente já direcionar algum contato para ele. Porque como a gente faz as campanhas de marketing, você que é do setor está bem por dentro, então como a gente faz essas campanhas, o pessoal acaba recebendo
né, leads, potenciais clientes, que a gente já fez uma filtragem, como a gente sabe que aquele franqueado específico ele ainda está em treinamento, então a gente vai lá, contata esse cliente dele, troca uma ideia, identifica o interesse, tenta viabilizar uma negociação com valor no mínimo interessante para esse franqueado, e aí passa para ele quando está em status final. Isso somente quando ele está nesse treinamento ainda, tá? Depois é o franqueado quem conduz toda essa questão da negociação. Mas nesse início a gente faz tudo isso e a gente vai chamar: pô, Eduardo, olha só, tem um cliente aqui para ti, a gente já conversou, a tua margem de lucro é tantos %, você só vai precisar agora estruturar o contrato, o modelo é esse, enfim. E aí coloca os dois em contato. Então, os clientes que são repassados para as franquias é a própria Talgor que atrai eles? Exatamente. Na verdade, das duas formas, tá? Eu gosto de deixar bem saliente essa parte, porque às vezes o pessoal tem uma mistificação por trás da franquia, que às vezes acontece o seguinte: o pessoal às vezes entra e pensa, pô, comprei uma franquia, seja ela qual for, eu vou ganhar dinheiro parado. Mas no fundo não é bem assim. Então vai acontecer das duas formas. A Talgor vai rodar campanhas de marketing, né, atraindo as empresas que buscam soluções, isso por Google, redes sociais, enfim. E aí esses contatos eles são sempre redirecionados por proximidade, né? Mas a gente também dá todo um treinamento comercial para que o franqueado ele possa realizar o trabalho de prospecção, trabalhar com o networking dele, que é a melhor forma dele realmente ter sucesso, é utilizar dos leads que a gente direciona, mas também ele procurar fazer ligações, visitas, enfim, né, para obter clientes das duas formas. Certo. E para começar, se a pessoa ela não é do setor de digitalização, mas já trabalha com tecnologia, tu disse antes que tem um treinamento. Como seria esse treinamento? Sobre o que seria? A pessoa ela aprende o que? A vender? Não, tranquilo, vamos lá. Hoje, qualquer pessoa, tá? Seja ela de qual nicho for, ela consegue estar iniciando e empreendendo e ter sucesso, que é o mais importante com a franquia Talgor. Por que isso, tá, Duda? Dentro desse tipo de negócio ou de qualquer outro, o ponto mais importante é aquilo que eu comentei lá atrás, é o know-how. É você trabalhar com alguém que já faz aquilo ali há muito tempo, alguém que já entendeu como funciona aquele mercado, já sabe como as engrenagens ali funcionam e já sabe como impulsionar. A partir disso, você tem todo o treinamento. O treinamento ele inicia já para que você tenha uma noção do mercado de digitalização, né, que já foi a nossa ênfase, porém hoje trabalhamos um pouco mais focados na tecnologia mesmo, né, somos franquias de tecnologia, mas como a gente tem esse viés na digitalização, você recebe todo o treinamento, como fazer uma classificação, enfim, como montar todo um projeto, porque às vezes se torna um pouco mais desafiador que o pessoal imagina, não é só colocar os papéis no scanner, como às vezes o pessoal acha. Então tem todo esse viés um pouco mais aprofundado. Depois disso tem de cada solução também, o franqueado vai entender para que serve, o que resolve cada solução, como é um combo, né, uma suíte. Então tem ali diversas funcionalidades, nichos que atendem, que na verdade são praticamente todos, e como a gente fala de soluções que atendem desde uma pequena padaria até uma multinacional, então tem bastante variação. Mas ele recebe treinamento de tudo isso, tá? Treinamento de como abordar um cliente, a gente tem apostila de vendas também. Então tem basicamente todos os segredos de como ele vai fazer para atuar. E o mais legal, né, em relação a isso é que não tem só o treinamento. Entra a parte do know-how que é full time. Então, em horário comercial, enfim, né, dias da semana, qualquer hora ele pode conversar com o pessoal aqui da Talgor. A gente tem a equipe de pré-vendas, onde até mesmo, tá, um exemplo bem legal, iniciei com a franquia, eu ainda não tenho domínio das soluções, e eu precisava fazer uma apresentação para um cliente que eu contatei, mas eu estou inseguro. Não tem problema, você pode chamar o pessoal da pré-vendas e o pessoal, né, vai fazer via sala virtual, vai apresentar a solução para o teu cliente. Você vai lá, vai sentar, vai tomar um café com o teu cliente e o pessoal aqui vai estar apresentando para ti. No final você vai lá, fecha a negociação, você fatura, tudo certo, o lucro é teu. Show! Tem todo esse apoio. Eu recebi algumas perguntas, eu estava vendo também o pessoal que nos segue no Instagram, e eu vi que tem crescido muito o público jovem. E a pergunta é, digitalização é para o público mais jovem ou mais para as pessoas de idade? As franquias da Talgor também funcionam para gente jovem? Com certeza. Funcionam para todos os públicos, tá? Mas ultimamente a gente tem tido uma procura muito legal do público mais jovem. E a gente tem cases de sucesso de pessoas bem jovens, tá? A gente tem um casal de franqueados que iniciou há mais ou menos 1 ano e meio com a gente que, eles estão super bem hoje. E eles têm cerca de 21 a 23 anos. Então, são bem jovens, empreendedores e empreendedores de sucesso, porque
Hoje, tá, eles, em torno de 1,5, eles têm um faturamento aí de pelo menos R$ 15.000 por mês, onde cerca de 80% disso é tudo lucro. Então, para o pessoal aí com 23 anos que iniciou uma empresa, né, em tão pouco tempo e pouca idade principalmente, e eles não vieram da área da tecnologia, não vieram de nada parecido. Eles eram, um era da parte, era bombeiro civil, e o outro era atleta. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver com tecnologia, nada a ver com vendas. Então, quer dizer que o segmento de onde tu vem não é desculpa para o teu sucesso ou tua derrota. Exatamente. Certo. Creio que o pessoal de casa já quer saber em quanto tempo e qual a média de retorno, né? Investido na franquia. Perfeito, vamos lá. Como a gente trabalha hoje com algumas linhas diferentes de franquia, tá? Então a gente tem a franquia inicial, que é justamente o modelo desse casal de jovens, que é a franquia startup. Ela tem um modelo um pouco mais singelo, mas que também te dá uma liberdade como trabalhar em casa, poder atuar home office. Imagina, você monta um escritório em casa e consegue trabalhar fazendo tecnologia. Uma franquia desse tipo, tá? Ela leva um prazo médio de 6 meses para se pagar, né? Para ter o retorno do investimento. Então, hoje ela tem ali o investimento de R$ 12.000 apenas, né, para início como credenciamento, e em 6 meses, mais ou menos, você consegue retornar esse valor. Tem casos atípicos também, tá? Como depende muito do esforço, do tempo do franqueado, como eu comentei, tem casos atípicos como o deles mesmo, né? Onde eles, com 3 meses, eles conseguiram ali 300% do retorno do investimento. Então, foi algo bem legal. Né? Mas os modelos que são um pouco mais amplos, né? Os modelos que a gente chama de exclusivos, onde é para quem já possui uma empresa, quer agregar soluções, quer expandir o portfólio mesmo, né? Investir na empresa para ter um retorno legal, esses já têm um retorno um pouco, com um tempo um pouquinho maior, né? Que ele varia ali de 6 meses a 1 ano. Uhum. Então ali o pessoal já consegue ter esse retorno no investimento, ou trabalhar networking, para estar expandindo realmente o faturamento e tendo lucros aí com as soluções. Certo. E quando uma pessoa ela já é franqueada, ela tem um guia, um manual para dizer quanto que ela precisa cobrar cada solução, ou a Talgora já coloca um preço e a pessoa pode pôr um preço acima? Então, Duda, olha só. Essa é importante, essa é legal, pessoal. Esse é um dos maiores diferenciais da Talgora, tá? Quando a gente fala de franquia, o pessoal às vezes mistifica um pouco, tem aquele estereótipo de muita limitação. Uhum. Tem franquias hoje que acabam delimitando, você vai lá, 90% da franqueadora, 10% fica pro franqueado. Sim, e tu que lute. Tu que lute, exatamente. Mas assim, com a Talgora é bem diferente, tá? Como é que a gente trabalha hoje? A gente tem tabelas de custo do franqueado. Então, cada solução, de acordo com o pacote, né? O pacote que cada solução ali oferece, por isso que a gente consegue atender desde uma mini contabilidade até uma multinacional. Uhum. Esses pacotes, tá, eles têm valores de custo e têm valor de orientação de venda, que é simplesmente para que o franqueado ele não acabe vendendo muito barato e não tenha o lucro, né, que ele merece ali em relação ao produto. Mas a gente não delimita a margem de lucro do franqueado. Então tem gente hoje que trabalha com 200% da margem de lucro, tem gente que trabalha com 300% e trabalhando nessa margem ainda consegue acompanhar o mercado, porque é o valor, né, das soluções hoje da concorrência. Então é uma margem bem boa, porque olha, eu sinceramente não conheço outro modelo de franquia que trabalhe hoje com 200% de margem de lucro. Normalmente é uma fatia maior para a franqueadora e aí uma fatia pequena para o franqueado. Grandes redes aí até de fast food e afins aí trabalham com uma margem de 20%, 10% de lucro. Então, realmente é algo lucrativo, tá? Com tanto tempo nesse mercado, o que tu me diria que são os principais erros que as pessoas cometem ao abrir uma franquia? Olha, o principal hoje, tá, no Brasil especificamente, é que as pessoas iniciam com a franquia, eles pensam, pô, tô iniciando com uma marca grande, produtos que giram, né? Virei empreendedor, principalmente. Uhum. Essa parte do virei empreendedor é bem delicado, porque isso acaba mexendo muito com a cabeça das pessoas, e aí a pessoa tem aquela injeção de ânimo, mas aquilo às vezes vem com um pouquinho de ego, e esse é um ponto que é delicado, porque a pessoa vai lá, virei empreendedor, beleza, agora eu vou ganhar dinheiro. E aí acaba pensando, pô, eu tô numa franquia, tô com uma marca grande, né? Tô pagando os caras lá, tá tudo certo, mas não baixa a cabeça para ralar. Uhum. E para quem pensa que ser empreendedor, né, que adquirir uma franquia não vai exigir trabalho, bem pelo contrário. Empreender é ralar muito. Então tem que trabalhar muito. E o pecado que o pessoal comete às vezes é de iniciar
e acabar ficar sentando no sofá e esperar que vai acontecer. Não vai acontecer. Se não correr atrás, não vai acontecer. O pessoal acha muito que a matriz vai trabalhar por eles. Exatamente. O conceito da franquia é que a gente vai ajudar. Tudo que precisar, a gente ajuda. Mas a pessoa precisa também desprender o tempo, ter vontade, principalmente, e correr atrás. As duas peças juntas é que funcionam. Se uma só girar, não vai rolar. Dá certo. Não dá certo. Enquanto franqueado, se ele contrata vocês para uma cidade, ele pode trabalhar somente naquela cidade ou ele pode abranger um conjunto de cidades? Assim, essa parte, tá? Como eu comentei antes, a gente trabalha com 2 linhas de franquia. O modelo startup é com prioridade. Então, você foi lá, selecionou uma cidade, né? Pode acontecer de futuramente entrarem mais franquias na mesma cidade que você, né? Já que é um modelo home office, tem uma limitação ali de 5 quilômetros, né? Mas podem haver mais franquias em uma cidade só. No exclusivo, não. Então, se você adquirir um modelo exclusivo, qualquer um deles, né, a cidade vai ser só sua. O que acontece? Tá? Como a gente trabalha com tecnologia, né, tem essa diversificação de atendimento. Então, pode ser que você esteja numa cidade, mas você tem um cliente lá na outra ponta do Brasil. O que vai acontecer nesses casos? Tá? A gente permite desde que seja networking, ou seja, Ellison, eu tenho uma empresa aqui, eu já atendo o fulaninho lá por essa empresa e agora eu comprei uma franquia e o cara quer ser meu cliente da franquia também. Não tem problema, ele já era teu cliente. Mesmo que tenha uma franquia lá, ele já é um cliente teu do teu outro segmento. Então, com certeza, ele vai preferir adquirir a solução de você. Né? Outra coisa são áreas livres, que a gente chama, que é regiões onde não existam franquias. Então, essas regiões, você consegue estar prospectando, trabalhando em cima, bem tranquilo. E isso fica sempre disponível, tá? Até porque deve surgir a pergunta na cabeça do pessoal, como é que eu vou saber onde tem e onde não tem franquia? Hoje a gente tem uma ferramenta que chama App Center. Ali o pessoal acessa cada solução, consegue gerir os clientes, tem um CRM e tem um mapa de onde ficam todas as franquias da Talgo no Brasil. Então você consegue ir lá, essa cidade aqui está vazia. Eu vou dar uma prospectada lá, vou trabalhar lá. Então você consegue estar atuando dessa forma também, para aumentar mesmo, né, a tua região de captação, o potencial de clientes, enfim. E se eu não tiver uma equipe, tá? É só eu e mais um sócio. Como que eu vou trabalhar, vender as soluções e ainda fazer marketing, suporte? Como que funciona essa parte, assim? A empresa me dá um auxílio, me dá uma base? Essa é justamente a ideia da franquia. Vamos lá. Hoje, tá? O ideal é que uma franquia startup, né? Que é com poucas pessoas. Hoje, com 2 pessoas, você consegue iniciar uma franquia startup tranquilamente. Por que isso, tá? A gente sempre orienta uma pessoa para vendas, né? E aí a gente orienta, né, que inicie com uma pessoa mais focada para a parte técnica, né? Não especificamente suporte. Por quê? Porque a gente é quem vai auxiliar nessa parte de suporte. Então, cada solução da Talgo tem já uma janela onde um cliente seu, você, enfim, qualquer pessoa que utiliza a solução pode chamar um técnico do suporte diretamente. E não é o robozinho, tá? É alguém mesmo ali, em horário comercial, obviamente, mas alguém ali pronto para atender, tirar dúvidas e toda essa parte. E como eu comentei, da parte comercial acontece da mesma forma. Então, a gente quem capta leads, né, a gente faz a parte de marketing, direciona um bom volume de leads aí para os franqueados, para que vocês possam trabalhar, auxilia em apresentações, né, das soluções, justamente para que você não precise estar contratando um monte de gente inicialmente, o que acaba gerando um custo de operação um pouco mais alto, né, e você consiga tocar ali com 1 ou 2 pessoas de forma bem tranquila. Esse é o ideal da franquia mesmo. Certo, agora a última pergunta, pessoal. O que diferencia a Talgor das outras franquias? Por que eu deveria escolher a franquia da Talgor? Vamos lá. Assim, por que isso, tá? A gente está vivendo um momento, né, especificamente falando de pandemia, Covid-19, a situação delicada que a gente está hoje. Isso tudo acabou afetando negativamente muitas empresas, bastante gente sofreu com isso. E o que acontece com a área da tecnologia? Ela cresceu. Né? Mesmo em meio a toda essa diversidade, nós, por exemplo, tá? No último ano, a gente investiu cerca de R$60 mil em marketing para gerar negócio para os franqueados. Nós investimos mais de 300 mil em novas soluções para gerar mercado e nós crescemos pelo menos 40% em meio a toda a turbulência e tudo mais. Por que disso, tá? Porque a gente trabalha com soluções para o mercado corporativo. Quando a pandemia chegou, muita gente estava despreparada, muita gente não sabia o que fazer, basicamente. A migração com home office foi impactante e é justamente esse tipo de problema que a gente resolve.
Então a gente leva soluções, empresas que precisam assinar um contrato, não conseguiam, diminuir o motoboy, todo o risco, correio parando, foi todo aquele problema. A gente trabalha com contratos digitais. Não só contrato, mas qualquer tipo de assinatura de documento, seja digital ou eletrônica. Gestão, né, de armazenamento ali, dos documentos, toda ela on cloud. Então os funcionários home office podiam estar acessando qualquer documentação, cadastrando tudo de casa, com controle de acesso, logs, aí entrou o LGPD no meio. Então tudo isso já está adequado no modelo de negócio da Talgo. E o melhor de tudo é que a gente não trabalha com nada nichado. Então qualquer solução da Talgo hoje, ela adere de uma pequena padaria, né, até mesmo uma grande multinacional. A gente tem clientes que às vezes um MEI, né, um microempreendedor que trabalha sozinho, presta serviço, e aí ele está ali utilizando da plataforma de assinaturas, e a gente tem até clientes como o Triunfo Concebra utilizando das soluções, são empresas grandes, Valal, né, então tem um portfólio bem vasto. Acho que o maior diferencial é justamente esse, trabalhar com tecnologia, né, algo que não regride, só vai ganhar mais mercado cada vez mais, a automação, né, a digitalização empresarial tem crescido muito, e você trabalhar com algo que não é nichado, que você não tem que escolher um público-alvo específico para atender, com certeza é um diferencial gigantesco no mercado. Abrange mais gente, né? A oportunidade de lucro é muito maior. Eu nem vou comentar a parte de margem de lucros, porque eu estaria sendo covarde com a concorrência. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que as dúvidas de vocês tenham sido sanadas. Caso tenha restado algumas, nos enviem que nós vamos responder no próximo. Muito obrigada, Ellison, pela tua participação. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Espero que gostem aí, que fiquem bem esclarecidas as dúvidas. E precisando, comentem aqui embaixo. Chamem a nossa equipe, que a gente está sempre à disposição.